Você certamente já ouviu falar em toque, né? Mas não é tocar nas pessoas, não. Estou falando do toque, que é um transtorno obsessivo. São pessoas que ficam com, sei lá se eu posso falar, em mania, né? Tinha uma música aí do Flávio Cavalcante e do Tito Madger, entre as manias que eu tenho, uma é gostar de você, mania de riscar fósforo usado e botar na caixa outra vez. Coisa bem sensível do compositor. Isso é toque? Tudo bem, Raquel Vilauta? Satisfação em tê-la conosco. Tudo bem, eu também Nossa tô querida muito consultora psicológica. É toque isso? Guardar fósforo usado na caixa, fazer tudo com números pares, querer fazer simetria, estar o tempo todo preocupado e ficar inseguro se fez uma coisa, se deixou a torneira aberta, volta para fechar a torneira. Tudo isso é toque? Primeiro, eu queria agradecer, né, pelo convite de estar aqui e me desculpar também caso a minha voz falhe, porque estou com um pouco final de resfriado. É um toque de charme. Mas eu acho, Cataldi, que a gente precisa pensar um pouquinho melhor sobre a questão do toque, porque esses pequenos comportamentos do dia a dia que você está falando, é impossível a gente ficar totalmente imune, né? Todo mundo tem um pouco de insegurança, você usou essa palavra agora para falar do esquecimento da torneira. Então, qualquer pessoa, independente da faixa etária, da classe social, sempre vai apresentar algum nível de insegurança. O que a gente precisa avaliar é o quanto isso está associado a um nível exagerado ou não de ansiedade. O conjunto da obra pode ser Exatamente. assim. O toque, na verdade, é um tipo de patologia, a gente está falando de um tipo de quadro psicopatológico, e para se chegar a esse tipo de diagnóstico, a gente precisa então procurar profissionais qualificados, uma equipe de profissionais de saúde que contenha um psicólogo, um psiquiatra. Isso nós estamos falando já para um quadro formado. Então vai ser avaliado o contexto que a pessoa vive, o tipo de atividade profissional que ela desenvolva, se é criança, que tipos de atividades escolares, como que se configura a rotina da pessoa, mais o perfil psicológico dela. Falando em criança, o toque tem idade para começar? Não tem idade para começar. Mas sempre que a gente fala de criança e adolescente, nós precisamos relativizar a questão dela estar ainda em desenvolvimento da personalidade dela. Então, precisa tomar muito cuidado para se definir um diagnóstico com crianças, porque normalmente as crianças apresentam alguns tipos de comportamentos que os pais realmente ficam um pouco mais preocupados, mas o profissional que vai acompanhar essa criança, ele vai ser capaz de diferenciar se aquele comportamento que está chamando a atenção dos pais, chamando a atenção eventualmente da escola, ele faz parte da fase de desenvolvimento que a criança está passando, ou se realmente existe um motivo por trás daquele comportamento que está mais enfatizado de estar se desenvolvendo. Então, com criança e adolescente, a gente precisa sempre ter em mente a fase de desenvolvimento que ela está. Existe algum sinal, por exemplo, para o pai, a mãe, levar o filho no psicólogo por conta do toque? Quando a gente fala de transtorno obsessivo compulsivo, nós estamos falando de pessoas, independente da faixa etária, que são invadidas no seu pensamento por ideias, imagens, representações que geram algum tipo de angústia. De uma certa forma, para compensar essa angústia, para ter algum controle sobre aquilo que invadiu o pensamento, essas pessoas também podem desenvolver comportamentos compulsivos. Então, as obsessões, elas podem vir sozinhas, mas as compulsões normalmente estão ligadas às obsessões. Então, isso a gente precisa ter em mente.
a gente precisa ter em mente que os pais devem sim ligar o sinal de alerta caso eles notem que a criança está desenvolvendo algum comportamento repetitivo, ou de certa forma, se ela fica mais entristecida, mais amedrontada, quando acontece alguma situação que sai realmente do controle dela, do que ela esperava, e ela se desorganiza muito. Então, a gente está falando de um quadro patológico que precisa necessariamente envolver um nível de angústia muito grande, um nível de ansiedade. E isso ninguém melhor que os pais ou os responsáveis, os cuidadores pela criança para notar. Nós estamos conversando com a Raquel Villalta, ela é psicóloga, nos ajuda aqui com suas reflexões e vai aprofundar essa questão com a gente já, na volta da entrevista. Vai falar sobre a possibilidade de um quadro de toque numa criança acabar favorecendo a que surja uma atmosfera de bullying em torno dela. Nós voltaremos a esse assunto já.